Olá, meus irmãos, meus queridos, um bom dia a todos vocês, na paz e na graça de Cristo Jesus. Que maravilha poder estar com vocês nesta manhã. Hoje nós estamos estudando nossa lição, hoje é quarta-feira, né? Graças a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de sempre estar com vocês, para mim é uma satisfação muito grande. Que Deus te abençoe, que você possa, através destas lições, desses vídeos, crescer, no conhecimento da graça e no amor de Cristo Jesus. Tá? Você tem uma missão, a sua missão junto comigo é transmitir esta mensagem, passar para outras pessoas, enviar os vídeos para outras pessoas, pedir para elas se inscreverem no nosso canal, tá? Ativar o sininho para receber os vídeos novos de todos os dias que aparece, imediatamente ela é notificada. Então vamos juntos fazer esse trabalho, tá? Eu quero orar com você neste momento, vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo, para que Deus possa iluminar a nossa mente. Nosso Deus eterno, nosso Pai, muito obrigado ao Senhor por todas as bênçãos, que o Senhor seja honrado, seja glorificado na nossa vida. Nós vamos agora estudar a nossa lição e pedimos mais uma vez ao Espírito de Cristo para que estejam conosco. Em nome de Jesus, amém. Elias, o problema da precipitação. Amados, nós temos aqui também uma lição que é muito importante, essa lição de hoje, falando sobre o patriarca Elias, o profeta Elias, um homem de Deus, mas que nas suas debilidades, na sua fraqueza, na sua dificuldade, um homem como nós, semelhante a nós, ele teve as suas dificuldades também, e muitas vezes, queridos, ele deixou que o medo superasse a confiança em Deus. E isso é muito comum acontecer conosco também, Mas, queridos, a história aqui conta para nós, Nós estamos estudando hoje propriamente aí no livro de Primeiros Reis, capítulo 19, que conta essa história a partir do verso 1. Deus chamou Elias para que ele pudesse levar uma mensagem para o povo de Israel quando eles haviam apostatado, desviados, distanciado dos caminhos de Deus e estavam mergulhados na adoração dos ídolos pagãos, tá? Propriamente o Deus que eles tinham ali era o Deus Baal e Astarote, que eram deuses pagãos, deuses que na crença do paganismo era o Deus da fertilidade, da fartura, o Deus da chuva, o Deus que fazia a terra produzir a semente, crescer e dar frutos, e por isso eles eram ricos e tinha muito, porque esse Deus estava derramando essas bênçãos sobre eles. E então, queridos, Deus chamou Elias para proporcionar ali uma reforma espiritual na vida do seu povo, na vida do povo de Israel, tá? E Elias começou então levando uma mensagem de que Deus iria reter as chuvas, encerrar os céus para não deixar chover durante 3 anos e meio, como uma forma de julgamento e o derramamento da justiça de Deus sobre aquele povo que havia rebeliado, desviado, distanciado dos projetos, planos de Deus. E exatamente isso. Elias levou a mensagem, chamou o rei Acabe e disse: olha, por 3 anos e meio não vai chover. A terra vai secar, o pasto vai acabar, os animais vão morrer e vão secar as árvores, não vão produzir frutos. Semente não vão germinar.
E exatamente cumpriu, queridos. Por 3 anos e meio não caiu sequer uma gota de água. O povo estava se acabando, estava morrendo de fome, não havia comida em lugar nenhum mais entre a nação do povo de Israel. Né? E ao término dos 3 anos e meio, Deus novamente envia Elias para que Elias pudesse chamar o povo para tomar uma decisão. Eles teriam que tomar uma decisão naquele dia. Ou servir a Deus, ou continuar servindo a Baal. E foi ali no Monte Carmelo que Elias pediu para que se reunisse toda a nação do povo de Israel ali, à sua volta, inclusive o rei Acabe, né? E os 450 profetas falsos de Baal. Além de profetas, eles também eram sacerdotes. E eles foram, e ali Elias disse assim, olha, vocês então podem erguer um altar para o Deus de vocês, e vocês podem matar o boi para fazer o sacrifício, só uma coisa vocês não podem fazer. Vocês não podem acender o fogo. Se o Deus de vocês realmente é Deus, ele vai acender a fogueira e ele vai, então, queimar o sacrifício. Da mesma forma, eu vou fazer um altar, eu vou reconstruir o altar que está destruído, o altar do Senhor, e vou, então, matar o novilho, colocar sobre o altar para o sacrifício, e Deus irá responder. Se Deus responder, ele será o Deus. Se Baal responder, ele será o Deus de vocês. Ok? Certo, assim, combinado, todos concordaram, né? E assim eles fizeram. E Elias disse assim, olha, seja primeiro vocês que vão oferecer o sacrifício de vocês. E eles assim o fizeram, queridos, e começaram a orar, pedindo para Baal vir, para acender o fogo do altar, para queimar aquela oferta, tá? Mas Baal não apareceu nem pela manhã, nem ao meio-dia, nem à tarde, estava chegando o final do dia e nada tinha acontecido. E eles começaram então a ficar entristecidos, né, os sacerdotes de Baal, eles começaram então a se mutilar o corpo, a cortar os seus braços, né, assim chamando a atenção de Baal. E Elias, então, ele disse assim, olha, ora mais alto, busca mais alto, grita mais alto, vai vendo, ele está dormindo, ou pode ser que ele está viajando, pode ser que ele esteja cansado de alguma viagem, sabe? Mas clama mais, quem sabe ele ouve vocês. Não aconteceu absolutamente nada. Chegou às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da tarde, que o povo de Israel deveria oferecer o sacrifício, aquele sacrifício querido de um cordeiro ou de um novilho, que derramava o sangue, depois ele era queimado ali no altar. Aquele sacrifício representava Cristo Jesus, que um dia ele viria para derramar o seu sangue. Aquilo era simbólico, não perdoava pecado, não redimia, mas pela fé naquele sacrifício que eles faziam, né, eles estavam demonstrando crer que Jesus viria como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele morreria para pagar o preço dos nossos pecados. Muito bem. E então, meus amados, deu às 3 horas da tarde, Elias disse assim, olha, para os seus servos que estavam ali com ele. Ele disse, traz lá para mim alguns baldes de água. E eles trouxeram. E Elias, então, ele encharcou aquela lenha, abriu uma espécie de uma valeta na volta do altar e encheu ali tudo de água, tá? E depois Elias orou a Deus e pediu a Deus para que Deus se manifestasse, para que Deus atendesse a sua oração e Deus então pudesse mostrar para aquele povo o poder que ele tem, né, de que o universo realmente está sob o controle dele, que tudo está sobre as suas mãos. E naquele momento, queridos, Deus enviou fogo. E o fogo queimou a lenha encharcada. E o fogo queimou ainda, queridos, o sacrifício. Como se não bastasse,
o fogo derreteu as pedras do altar, tá? Mas não parou por aí. O fogo começou a queimar também a água que estava acumulada ali à volta do altar, naquela vala, naquela valeta que ele abriu na volta do altar. E naquele momento aquele povo dissera: realmente o Senhor é Deus e nós vamos servir a esse Deus. Mas, meus amados, naquele mesmo dia, Jezabel, esposa de Acabe, que era realmente uma idólatra, tá? Ela ficou muito revoltada quando ela soube que todos os 450 profetas falsos de Baal foram mortos naquele dia. Meus amados, cuidado com aquilo que nós estamos pregando, com aquilo que você está falando. Essa mensagem é de Deus ou não é de Deus? Porque se a mensagem não é de Deus, um dia alguém que faz isso, que prega uma mensagem falsa, terão que comparecer diante de Deus, terão que dar conta do que ele fez, através de um falso profeta, de uma mensagem falsa que anunciou, e levou muitas pessoas à perdição por causa disso, e ele vai ter que pagar um preço. Aqueles 450 profetas falsos foram mortos, que levou toda a nação do povo de Israel a desviar dos caminhos do Senhor. Jezabel, aquela idólatra, esposa de Acabe, ela disse assim para o seu marido, que no dia seguinte seria ela morta, assim que o sol nascesse, se ela não desse fim em Elias. E Elias ficou sabendo. Queridos, o medo, o pavor tomou conta do coração de Elias. E Elias fugiu. Aquele mesmo Elias que contemplou o tamanho do milagre que Deus havia feito. Aquele povo que havia se redimido diante do Senhor agora a partir daquele momento. Mas Elias foi tomado pelo pavor do medo. Eu quero dizer para você, queridos, mesmo que você é uma filha e um filho de Deus, mas muitas vezes nós podemos dar margem para o inimigo encher o nosso coração de medo e pavor, de muitas coisas, que às vezes é coisas que são falsas do inimigo, dizendo que Deus não te ouve, que Deus não está com você, que Deus te abandonou. Amados, não dê margem para o inimigo. Creia somente em Deus, confie nas promessas do Senhor. Ele está com você. Elias, aquele homem grandioso, fervoroso, que fez uma oração extraordinária, que Deus ouviu e consumiu todo aquele sacrifício, aquele altar e mais, queridos, aquela lenha encharcada, esse Elias foi tomado de medo daquela mulher pagã. E ele fugiu para o deserto e ele começou a orar a Deus pedindo que Deus o tirasse a sua vida. Quem dera que ele não tivesse nem nascido, disse ele, para ser responsável por tamanha missão que Deus colocou sobre ele. Queridos, Deus é muito misericordioso, Deus é muito maravilhoso. E Deus estava com Elias. Deus disse: Elias, aonde você está? Não é assim, Elias. Você precisa sair daí. Você precisa sair desse medo que você está. Você precisa, Elias, sair dessa caverna que você entrou. Queridos, quem sabe você está numa caverna neste momento. Deus está falando: sai daí dessa caverna. Sai daí desse problema que você está. Deixe seu medo. Confia em mim. Eu posso te salvar. Mas isso não quer dizer, queridos, que porque você é um filho ou uma filha de Deus, que em algum momento da sua vida você não vai ser tomado também, muitas vezes, por esse medo, por esse pavor. E Satanás é perito em trazer medo. Mas que nós possamos confiar inteiramente em Deus. Confiar que Deus está conosco. Deus cuidou de Elias mesmo nos momentos difíceis da sua vida. Mesmo, queridos,
quando eles estavam ali a ponto de morrer, pedindo a morte, Deus estava ali dizendo: sai de onde você está. E Deus te abençoe. E você tenha um dia especial, um dia maravilhoso. Fique com Deus. Amém.